Eu gastei muito. Glória a Deus, podeis assentar. É uma bênção estar começando a campanha Prospere. Deus vai falar no teu coração, Deus vai falar no meu, no nosso coração, porque Ele é poderoso. E você vai ver, olha, você não pode faltar amanhã e depois, pelo simples fato que hoje eu vou lançar o fundamento, a fundação da construção. Então amanhã eu vou fazer amanhã já vai entender praticamente, e depois de amanhã também prática, aplicado na sua vida. Mas hoje você tem que entender, porque eu vejo muita distorção, não do que eu acho, da palavra de Deus. Não é do que eu acho. O que eu acho é secundário. Mas agora a palavra de Deus, quando se distorce a palavra de Deus, se chama heresia. E heresia tem que ser banida do meio do povo de Deus. As igrejas estão esfriando porque têm vivido, pregado heresias. Não são heresias como da Idade Média, mas são heresias que são o que a Bíblia não fala. Eu tenho que ver o que a Bíblia fala. E quando se trata de uma vida próspera e prosperidade, muitos vêm com soluções simples, como, toma 10 gotinhas disso aqui que você sai próspero. Mentira! Você pode sair com dinheiro, mas próspero não. Você pode sair curado, mas próspero não. Próspero só conhecemos um na história da humanidade. E esse um chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que venceu. Ele é o próspero. E você vai me entender, estou só esperando você verificar aí todos os apps que você recebeu nesses últimos uma hora. Verificou? Estamos juntos outra vez? Então vamos lá. Deus criou tudo que nós vivemos, somos. Ele criou, mas não agora, lá atrás. Ele criou e disse: cresça e multiplique. Aquela prosperidade não conhecemos. Aquela prosperidade nós imaginamos, mas não conhecemos. Aquela prosperidade em Adão, esse aqui dá para eu fazer, né, Gi? É simples. Aquela prosperidade em Adão, Deus deu e falou: prospere, prospere, prospere. Da onde saiu a palavra prospere? De Adão? De quem criou. Criou para prosperar. De repente, Satanás vem com a intenção de destruir. E ele vem com a condição de destruir, fazendo com que essa linha rompesse com a promessa que Adão recebeu. Porque quem fazia ele prosperar era a promessa, não era ele. Você pode trabalhar de sol a sol e não saber o que é prosperidade. Você pode se encher de dinheiro aqui no exterior, escondido nas ilhas fiscais, e não saber o que é prosperidade, porque prosperidade tem tudo a ver com Deus. Quem já começou entendendo, diz um amém aí, só para eu saber. Além de entender, nós vamos passar a viver isso também, hein? De repente aqui Satanás vem e fala assim: rompa, não com o sucesso, eu te dou sucesso. Não com o dinheiro, eu te dou dinheiro. Aliás, eu estou te propondo algo para você ser como ele. É esse o medo dele, Deus.
tem medo disso. E então Adão conhece algo que Deus não o criou para conhecer. E entra na história dele, lógico que não a cruz, mas a morte, que para nós é simbolizado como cristãos na cruz. Isso eu estou falando fisicamente, isso estou falando cronologicamente, no Cronos, ele passa a viver isso. O problema é que não foi só no Cronos, ele aqui, então essa aqui é a natural, a linha vermelha é natural, se tivesse legenda aqui, você ia ver, aqui é a espiritual. O que Adão vivia? Comunhão, comunhão. O que acontecia no final do dia? Sabe, final do dia que você chega assim, cansado, exausto, e olha e fala assim: puxa, quanta coisa que eu fiz. Quem estava com ele ali? Por que ele fez? Por causa de Deus. Só que chegou até aqui. Chegou aqui, ele perdeu o principal. Vida próspera? Eu não tenho notícia que Adão passou necessidade, mas foi expulso do jardim. Você pode ter a riqueza que for, se aquilo não é jardim de comunhão com Deus, não é próspero, é desgraça. Acontece que essa linha aqui só existiu, e ela não acabou aqui, essa continuidade só existiu porque Deus imediatamente, repita por favor, se Deus não reagisse imediatamente, eu não estaria aqui nem você para contar. Deus imediatamente renovou uma aliança numa nova promessa. Imediatamente eles aprontaram lá: eu sou Deus agora. Abraão não, é que Abraão é sempre chama. Adão, onde é que tu estás? Ele escondidinho está dizendo lá: Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz e no jardim me escondi. Lá no jardim onde vivia. Quem conhece essa música? Levanta a mão. Tudo era paz, alegria e amor. Mas não vou cantar não. O contrato só que eu devo pregar, cantar não. Quando ele chega, ele olha, o cenário não era mais próspero. Por que um homem próspero, que estava crescendo e multiplicando-se, por que se escondia? Se escondeu uma atitude próspera? Não. A essência da prosperidade já não estava mais nele. E Deus olhou e viu Satanás agindo na serpente, e Deus viu que ali Satanás tinha vencido. Satanás não veio para fazer o homem cair, ele veio para liquidar. Satanás, você que às vezes flerta com ele, cuidado, Satanás não quer metade da perda, ele quer que você perca tudo, desgrace tudo, porque não há nele luz nenhuma, só trevas. Não brinque com ele. Apenas você deve ter a postura de resistência a ele, e ele fugirá de você, não tenha medo, mas resistir. Deus apressa-se e coloca na história da humanidade, a partir dali, todo um plano no qual ainda estamos, e vai se concluir só com a volta de Jesus. E esse plano ele anuncia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, só esse versículo vai ser projetado aqui, e eu vou ler com você. Deus começa então
vendo o estrago, Deus começa a tratar. Pergunta primeiro para o homem, porque era o homem que ele tinha tratado. O homem diz, foi a mulher. Vai na mulher, a mulher fala, foi a serpente. Então agora ele volta tratando da serpente, da mulher e do homem. Eu vou me localizar aqui, porque é aqui que ele anuncia o plano dele. Voltando-se para a serpente, ele diz, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, ou a palavra pode ser usada com mais até frequência do que essa, que é a tua semente, e o descendente, e a semente, e o descendente. Veja que agora aqui é o descendente. O descendente. Não o descendente. Então deixa eu ler essa primeira frase. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Falou para a serpente. Ele quem? Quem? Diga o. Não põe esse aí, porque não tem. O descendente. Ele lhe ferirá. A palavra aqui, com mais frequência usada, é esmagará, porque ninguém lida com uma serpente ferindo sua cabeça, é ferindo, esmagando. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É só isso. Entendeu tudo? Diz um amém. Entendeu nada. Entendeu nada, mas nós estamos aqui para entender junto. Vamos lá. Prospere. Você vê toda essa história resumida em 3 dias. Do Gólgota ao jardim do túmulo. Do Gólgota ao jardim do túmulo. Eu tenho 3 dias. Eu tenho ferimento e eu tenho esmagamento. Em 3 dias. Quem vai entender isso, diga amém. Então repete. Prospere. Só as mulheres. Los hombres. Cada um dos personagens do Gênesis será, e o Gênesis tem uma base tremenda de personagens para que possamos entender o plano de Deus. Se você lê Gênesis, você lê boa parte dos exemplos que os pastores usam nas suas pregações. Cada um dos personagens de Gênesis será ou da semente da mulher que reproduz sua inclinação espiritual, ou da semente que vem envolvida com o propósito da serpente, que mostra uma inclinação de incredulidade. Era para ser Caim e Abel, mas Abel morreu e vem Sete. Só para quem mais conhecimento bíblico. E ali vem uma descendência que se volta para a vida se abrindo, outra descendência que se volta para uma vida extinguindo. Caim, extinção da vida. Abel, morreu? Não, viveu eternamente. Era isso que o homem não entendia quando negociou com Satanás. E era isso que muita gente hoje não está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, porque ainda está negociando com Satanás. Lucros, ideias, prazeres passageiros em troca de uma vida eterna. Péssimo negócio, sim ou não? Mas bota péssimo nisso. Todo ato de prosperar é alinhado com a geração da vida, e não com a geração da morte. O ato de prosperar tem a ver com a geração. Olha, pastor, eu ganhei uma bolada. Isso é bom? Já entregou seu dízimo? Já.
Então tudo bem, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, pastor, eu vou torrar tudo. Tem prosperidade nisso? A única parte diz que talvez seja bem usado, seja o seu dízimo. Agora, pastor, recebi um grande valor em dinheiro. Ah, que bom. O que você vai fazer com isso? Ah, com isso eu vou promover um pouquinho mais de conforto para minha mamãezinha, que eu vi quanto minha mãe sofreu para me educar. Eu vou promover um pouquinho mais de conforto para as pessoas da onde eu vim, que são mais carentes. Eu vou promover um pouquinho mais de educação, oportunidade e até fazer um investimento para que haja mais empregos, abrir uma empresa, coisa assim, gerar vida. Você está notando que dinheiro não faz nada se você não tiver um coração próspero? Você está entendendo? Quem aqui, eu acho que muitos não, mas quem aqui do tempo do tio Patinhas, levanta a mão. Pois é. Tinha pouco ou muito dinheiro ele no gibizinho, né? Tinha pouco ou muito? Era próspero? Era miserável. Então eu não estou aqui dizendo que uma vida próspera é uma vida com dinheiro, porque não é. Provisão sem visão é confusão. Visão, Deus dá a provisão. E aí vem a multiplicação. Isso aqui era assunto para retiro e inundação das águas. Mas eu tenho só uma ceia para falar com você. Todo pecado é anti-próspero. Todo pecado é anti-próspero, porque o pecado não é contra nada a não ser a essência de Deus. E se a essência de Deus é a prosperidade, todo pecado é anti-próspero. Ah, mas olha lá, o camarada, o maior traficante, olha só, ele está promovendo isso aí, olha quanto dinheiro ele tem. E os jovens de hoje têm um grau de admiração por esses camaradas. Cuidado, cuidado. O camarada tem dinheiro, tem poder, anda com gente armada em volta, é próspero. Segundo o púlpito herege que existe por aí, você tem que dizer que é. Mas segundo a palavra de Deus, é um desgraçado, necessitado da graça de Deus, pobre, miserável, cego, nu, e vai para o inferno, além de estar promovendo morte através do que ele faz. Então, já pegaram o fio da meada já, né? Pegou o fio da meada? Diz um amém aí. Amém. A pergunta que eu quero, e vai me perseguir até o final dessa mensagem é: de qual semente é você? O único texto lido até agora nos diz de duas sementes. Uma geradora de egoísmo, morte, extermínio, tristeza, angústia. Ah, pastor, não, eu nunca matei ninguém. Mas será que a tua língua já não matou muito sonho? Você está vendo como você às vezes está muito mais cobrinha do que você imagina? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que não tenho muita roupa, sou uma pessoa de vida muito simples. Fome aqui ninguém passa. Se passar, fale comigo que você não passa fome. Eu divido minha comida com você porque eu estou precisando emagrecer. Fome ninguém passa. Mas você pode estar vivendo uma vida simples, mas você chega perto de alguém e fala assim: Jesus te ama, o céu te espera. A pessoa fala: mas eu estou com um problema aqui, nisso. Acredite, Deus vai botar a mão. Eu já conheci pessoas extremamente simples que me abriram muita coisa do que eu vivo hoje. Essa pessoa é próspera ou não? Segundo o púlpito herege, ela é próspera? Segundo o púlpito herege, ela nem para o céu vai. Porque se vive uma vida apertada aqui, nem para o céu vai. Então fecha a porta para Jesus. Porque Jesus não foi pobre, mas ele anunciou: minha vida é imprevisível. Porque fulano tem lugarzinho para descansar a cabeça, eu isso não tenho. Não quer dizer que ele não tinha, quer dizer que ele não sabia do seu amanhã. Ele estava em missão. Qualquer missão fala isso. Fala: estou à disposição. Seu negócio é ir para o
ponta da montanha, para lá que eu vou. Se é para ir para o meio da batalha, para lá que eu vou. Estou disponível ao meu Senhor. De que semente você vem? Eu não sei da qual você vem, mas eu sei na qual que você vai chegar. Primeira, 2 ensinos só vou deixar com vocês, hein? Uma geração ferida, não foi isso que ele falou aqui, ó? Você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Eu vou falar agora de uma geração ferida. Uma geração ferida. Agora eu vou falar um pouquinho da humanidade. Ali eu falei de Adão, e agora vamos falar dos descendentes de Adão. A humanidade. A humanidade nasce. Nasce para quê? Para quê? A humanidade nasce certamente, e não era nem para ser assim, era para nem ter nascido, mas aqui onde era o extermínio, Deus deu uma oportunidade. A humanidade nasce certamente para morrer, morte certa. Aqui, tocando na cruz como morte, lembre-se. A humanidade nasce para a morte. É uma geração ferida, mas não é ferida de qualquer ferida. Ela foi ferida por 2 pontinhos, mas 2 pontinhos, se você não viu ainda, tomara que você nunca veja, mas se você já viu, você viu que seja na internet. São 2 pontinhos com mais ou menos 1,5 dedo de distância, fininhos, fininhos como uma agulha, mas injeta veneno. É isso que ele falou, você lhe ferirá o calcanhar. Que é isso que uma serpente faz. Foi isso que Satanás fez. Satanás injetou o seu veneno na humanidade, e o fruto do veneno é a morte. Por isso estou falando a uma geração ferida. E quando eu falo de uma geração ferida, eu lembro de açoites, eu lembro de sangramento, eu lembro de sofrimento, eu lembro da crucificação, e eu lembro do último suspiro após dizer: está consumado. Ali estava uma geração ferida, é a contaminação com um veneno mortal. Um veneno que diz: você nunca prosperará. Mas eu estou juntando muito dinheiro, para quê? Mas eu estou tendo sucesso, para quê? Porque logo chegará o dia em que você sairá nu, como chegaste nu a essa história. Você não é dono de nada. É isso que esse veneno veio estabelecer. É isso que esse veneno veio estabelecer. Nós não sabemos, não temos informação suficiente para determinar a vida pré-queda. Mas nós sabemos que Deus criou tudo e colocou na mão do homem. Não sabemos da sua durabilidade, sabemos que não havia condições de morte, porque Deus falou: não experimente, porque no dia que experimentar, certamente morrerá. E se cumpriu como Deus falou. Não há prosperidade fora da obra de Deus, não há prosperidade fora da igreja de Cristo, não há prosperidade fora de quem é salvo pelo sangue do Cordeiro, não há prosperidade para quem não tem o nome escrito no livro da vida. Só há uma previsão para a vida dessa pessoa: com dinheiro, sem dinheiro, viajando, não viajando, com a roupa mais fina que for, na UTI mais equipada que existir, certamente morrerá. Por quê? Porque é uma geração ferida. E não é qualquer ferida, não é machucadinho, é uma ferida pequenininha, mas que já está necrosando ao derredor de tudo, matando tudo que está à sua frente. Uma ferida, além de ter essa função, ela é incurável, ou seja, mortal. Incurável. Deus avisou: serpente, além do que ele fala antes, você rastejará, será um animal, comerá do pó e tudo mais. Ele diz assim: você ferirá no calcanhar. Aqui a humanidade estava ferida. Nós nascemos feridos. O salmista diz: em pecado me gerou, me concebeu minha mãe. Nós nascemos comprometidos com a morte, porque o salário do pecado é a morte.
Nós nascemos para isso, mas lembre-se, isso aqui só não acabou aqui, porque Deus fez uma promessa. Ele falou: assim como você vai ferir no calcanhar a semente, pode repetir? A semente, ou que diz aqui no termo aqui, o descendente, a semente, usando o termo que eu quero, a semente, não uma semente, não era uma semente, não era Abel, porque Abel morreu e acabou, não era dos seus descendentes, não era Enoque, que foi o mais próximo da vontade de Deus, ao ponto de Deus o levar, mas acabou, pelo menos por agora, né? Isso fica para outro dia. Não era Moisés, o grande Moisés, e não era o pai Abraão, nem nenhum dos profetas, nem nenhum dos apóstolos, e nem nenhum dos pregadores de hoje. Por quê? Porque todos se foram. Mas ele falou: a semente, você lhe ferirá o calcanhar, a semente lhe esmagará a cabeça. Há 2000 anos atrás, a semente por fim chegou. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos geração ferida. Quem da geração ferida poderia ser ferido e vencer? Somente alguém que fosse o antídoto. Aqui ninguém era imunizado ao veneno, só aquele que seria o antídoto. Somente o que gera vida pode prevalecer sobre a morte. Mas pastor, como isso chegou até mim? Como isso chegará até meus filhos? Como isso eu posso ter certeza? O autor aos Hebreus fala em 2, 14 a 18. Irmão, hoje é texto para quem quer, para quem está acompanhando. Hoje é pregação para quem está junto. Para aquele que está esperando frases assim, já se perdeu, já está dormindo o sono da indolência. Agora, aquele que quer mais, ele está esperando, vendo onde esse homem vai chegar. Amém? Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho, você pode repetir? Você está entendendo que tem essa distinção desde o Éden? Está percebendo essa distinção desde o Éden? Os filhos, o filho. Os filhos são de carne e sangue. Assim sendo, o filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim, está aqui, ó. Pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Oh filho, oh filho, oh filho, e o seu nome é Senhor Cristo, ungido de Deus. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Geração ferida, ferida de morte.
Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Obrigado, Jesus. Você pode repetir isso? Obrigado, Jesus. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, onde nos tornamos todos nós em Cristo Jesus. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar. É capaz de ajudar. Me ajuda, Jesus. Sabe por que ele é capaz de ajudar? Porque ele se deixou ferir. Ele se deixou ferir. Ele veio e ninguém brinca, ninguém se mete com a serpente. Ele veio para se meter com a serpente. Ele veio para chutar a serpente. E o que a serpente fez? O feriu. Ele se dispôs. Ele se colocou no raio do bote. Porque jamais Satanás poderia tocá-lo. Mas ele veio em carne e sangue. Porque quem era carne e sangue? Quem? Eu! Mas eu estava ferido, comprometido. Eu estava com o destino certo. E o destino certo era a morte. Que prosperidade pode existir nisso? Morte eterna, inferno. Porque fiz aliança com Satanás na minha origem. E assim eu nasço como humanidade. Você nasce como humanidade comprometida, ferida, desgraçada, condenada, morte eterna. O corpo morre num certo ponto, que nós aqui simbolizamos como morreu, foi sepultado, mas continuamos para a morte eterna. Acho que eu terminei de ler, né? Não, faltou só um pedacinho. É capaz de ajudar aqueles que são tentados. A pergunta mais importante que segue: de qual semente você é? De qual semente você vem? De qual semente você está? Porque semente nenhuma frutifica algo diferente dela. Alguma semente consegue frutificar outra coisa? Se ela é semente de milho, se ela é semente de macieira, maçã. Se ela é semente de melancia. Se ela é semente, dá para ser diferente? Você já ouviu falar de algo diferente? Não, ela é comprometida. Ela é comprometida com aquilo. Deus veio a Adão e falou: Adão, eu ponho em ti uma semente de prosperidade, uma semente de crescer e multiplicar. Mas quem estava aqui? Barro, boneco de barro. Como é que boneco de barro prospera? Por causa do sopro dele. Como é que um boneco de barro coordena, gerencia um planeta, um jardim? Por causa do sopro dele. E hoje não é diferente, nunca foi. É tudo graças a Deus. Por isso foi bem lembrado. Esse prédio lindo que estamos aqui, porque é bonito, modéstia à parte. É bonito. Agora com essa luz contra que colocaram ali, ó, nas cadeiras, vocês aí não percebem, mas eu percebo tudo. E vocês percebem, vocês enxergam, né? Tem uma vantagem. Mas eu percebo, parece que o prédio dobrou. Hoje à noite, acho que vai dar tempo de colocar funcionando a luz, os canhões dessa cruz e daquela cruz. Pastor, por que o senhor não faz um letreiro da Igreja Batista ali, iluminado, que custa caro? Essa brincadeira aqui da armação de ferro
E daquela armação de ferro com iluminação e a lona custou R$30.000. Ah, mas para uma igreja desse tamanho não é nada. Não, senão não tivesse endividado. Estamos endividados até o tutano. Ah, mas faz o letreiro. O letreiro custa mais de 40. Porque tudo aqui é muito grande. Mas o diabo que você cuide. Porque tudo aqui é muito grande. De repente, vem Jesus Cristo, como homem, e como homem ele vem sentenciado à morte. E o que ele faz? Morre. Mas ele vem com uma missão. Antes, deixa eu te dar o segundo tema. Uma geração ferida. Se nós voltarmos ao primeiro texto, que é o texto base dessa mensagem, ele lhe ferirá, você lhe ferirá o calcanhar, porém ele, o descendente, a semente, lhe esmagará a cabeça. Uma geração ferida, Gólgota. Agora eu estou diante de uma geração esmagadora. Geração que eu digo, não é de tempo, é de gerar. Gerar. Está sendo gerado. 1 João 3,8, segunda parte. Por isso, o Filho de Deus. Vamos ler junto, porque isso aqui é tão lindo. Vamos ler juntos? Por isso, veio. Vamos repetir, porque é bom demais isso. Ah, podem crer, pode não crer, pode censurar, pode perseguir, pode se argumentar, pode o judiciário dizer que eu não posso falar isso. Eu não mudo o que Deus fez, e nem o que eu falo muda o que Deus fez, e nem o que eles determinam muda o que Deus fez e fará. Para isso, o Filho de Deus, vamos juntos? Para isso, o diabo armou e se deu mal, mas muito mal, porque o Filho de Deus veio para destruir a obra do diabo. O compromisso do diabo era matar, roubar e destruir, mas a semente, o descendente, disse: eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância, ou seja, nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Somente Cristo poderia tornar a nossa vida próspera. Somente Ele que soprou vida num boneco de barro e fez ele dar certo. Hoje Ele está aqui na Igreja Batista das Amoreiras, porque ainda há pouco eu cantei: vejo, Senhor, vejo, Senhor. Não é à toa que Ele está aqui. Ele está aqui fazendo assim, ó. Se num boneco de barro o sopro dele deu certo, vai dar certo em você também. Se num boneco de barro o sopro dele virou tudo no avesso, você sairá daqui com uma missão maravilhosa de vida. Gerados para prosperar. Agora eu sou regenerado. Fui gerado na Dona Alice, magrinha, pequenininha. Eu também nasci pequenininho, por mais que pareça que não. Ali eu fui gerado, mas totalmente comprometido com isso aqui, ó. Meu espiritual acompanhava exatamente como o espiritual de Adão. Olha aqui, ó. Meu espiritual aqui, ó. Ele tem que seguir. Nós somos um só. Ele tem que seguir, ele é obrigado a seguir. Ele é obrigado a seguir. Gerados para prosperar é possível somente em Cristo. Mas de repente, bendito o dia em que aceitei do meu Jesus a salvação, a grande paz que eu encontrei
perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que eu me converti, o meu espiritual fez isso aqui, ó. Aleluia! O meu espiritual está a caminho do céu. O meu espiritual está a caminho do céu. Eu sei que um dia a morte chegará. E quando chegar, eu falo, fica com esse corpo velho, cansado, que eu estou nos braços de Jesus Cristo. Eu não tive oportunidade de conversar depois com o Larry, pastor Larry Titus, que esteve aqui pregando. Ele esteve aqui pregando e ele falou uma coisa que vocês passam batido, mas eu peguei, ele falou assim: eu creio que quando morremos, o próprio Jesus vem nos receber. Ah, eu queria conversar com ele e falar: olha, eu creio também, mas por quê? Porque eu sou curioso, um homem que está lá na frente, eu queria saber dele, por quê? Porque eu já vi e falei, bem, pelo menos um anjo ele vai mandar buscar. Mas o Ler foi enfático, não, é o próprio Jesus. Se for um anjo, vem a mando dele, falando, olha, ele está ocupado lá, ele mandou eu te buscar, mas ele já vai te receber. Mudou tudo. Mas pastor, como é que o senhor diz? Aqui, ó, vamos botar aqui. Mas no meu caso, botar aí, 29 do 10 de... Eu tinha 81. Foi bendito o dia do meu batismo. Eu botei esse dia porque eu nasci na igreja, então não teve um dia específico. Agora, você tem um dia. Tem um dia que tem ou não tem? Em que esse dia aqui, ó, mudou a rota. Ele mudou essa rota. Ele mudou essa rota. Fala aí, quem é da década de 80, levanta a mão, que mudou a rota. Eu nasci na década de 80 para Jesus, alguém? Antes da década de 80. 80 para menos, levanta a mão. 80 e para menos, levanta a mão. 90, levante a mão. Melhorou um pouquinho. Quem aqui se entregou a Jesus de 90 já falei. 2000 para cá. Aí todo mundo resto, todo o resto. Teve um dia que você falou: Jesus, eu estou morrendo picado por serpente, salva-me. Isso tinha acontecido antes dele. Como é que Deus sabe de tudo? Não sei, mas ele sabe. Ele chegou lá no povo, eu vou ler daqui a pouco. Quando eu levantar esse pão, eu vou falar assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha... o quê? O quê? Não, Satanás fica endemoniado. Ele fala assim, não pode, vida eterna não pode. Vida eterna não pode, porque eu os feri, uma geração ferida. Mas vem Jesus e fala assim: eu vivi a ferida de todos eles na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua lei que traz debaixo do braço, dizendo ele é meu? Você foi vencida. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele traz agora uma nova geração. Uma geração que tem compromisso com a vida e não mais com a morte. Pastor, eu estou envelhecendo. Eu sei, o teu corpo está envelhecendo. Você cada vez sabe mais de Deus. Você cada vez é mais amigo de Deus. Você cada vez está mais vibrante em Deus. Por mais que seu físico... Daqui a pouco chego nele. Não, vou chegar já? Não, deixa eu ler esse texto antes. Romanos 16... 19 e 20, coloca a projeção. É a segunda parte, 19, é a primeira parte do 20. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Vida próspera ou não? O que ele falou aqui? De prosperidade, sim ou não? Total. Sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Diga, isso é vida próspera.
Diga o que está aqui, na Bíblia. Isso aqui é vida próspera. Ah, você vai ter que ler junto comigo o 20, não tem jeito. Eu vou deixar até vocês lerem sozinhos, vamos lá. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Quem? Quem? Meu texto está errado. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Quem vai esmagar? O pé de... Você não sabe ler lá? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Mas quem vai ser? Quem vai esmagar? Através. Vós sois a igreja. Cristo é o cabeça. Vós sois o corpo. A igreja esmagará a cabeça da serpente. Somos a geração esmagadora. Somos a geração esmagadora. Sob nossos pés, Ele foi quem venceu, mas veio em nossa forma para que nos transformasse em geração esmagadora. Somos a geração esmagadora do veneno da morte. Somos a geração esmagadora que prevalece contra Satanás. Somos a geração verdadeiramente próspera. Prosperidade que Adão não venceu, nós vencemos por Cristo Jesus, o Senhor. Ele veio, Ele pisou, mas Ele agora sou eu, Ele agora é você, Ele agora somos nós. Como é que Deus mostrou isso para o apóstolo Paulo? Para ele enxergar isso que mesmo a gente lendo não consegue ver. Ele colocou a sua igreja para esmagar as obras de Satanás, prevalecer, prosperar. Ah, pastor, o senhor fica falando aí de prosperidade. O senhor acabou de falar que tem dívidas para pagar aí da igreja, mas vai ver o Vida Nova. Se não estamos esmagando a cabeça da serpente. Ah, pastor, o senhor me fala de prosperidade, o senhor está aí apertado. Vai ver o Campo Grande, centenas e centenas de pessoas sendo tiradas do inferno. Ah, pastor, o senhor me fala de prosperidade. Veja isso aqui, éramos um grupo pequeno nos reunindo aqui. Olha agora, primeiro culto de domingo. Olha só quanta gente. Estamos esmagando a cabeça da serpente. E por fim, esmagaremos de uma vez só. Mas tem alguma coisa que a obra de Jesus nunca é parcial, sempre é completa. Ah, pastor, que pena. Meu pai tinha que estar aqui para ouvir isso. Meu pai morreu. Para você ele morreu. Para mim ele morreu. Mas para Jesus, mesmo que esteja morto, o resgate foi inteiro. Eu sei que muita gente engasga nisso, mas você engasga porque você não tem fé, porque você não sabe do poder de Deus. Um dia vai se ouvir uma trombeta. E esse corpo
Jesus disse: assim como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Tinha corpo lá no túmulo? Jesus ressuscitou inteiro. Assim eu ressuscitarei inteiro. Mas pastor, como é que eu já não tenho, eu não estou mais nem prestando direito. Mas como é que vai para a eternidade? No meio dessa subida aqui, ó, vai ter um giro assim. E todos seremos transformados. Ai, quando eu olho para o Éden e falo: irmão Adão, tomara que um dia eu te encontre, porque se não foi por Jesus, você foi para o sal. Você pensou que acabou aqui. Eu lhe digo, igual você, eu já pequei. Mas apareceu um, no bendito dia, para a minha vida, o dia do meu cronos terreno, o dia mais importante da minha vida. Eu disse sim para a vida, para o céu, para Deus, e imediatamente me tornei próspero. Eu tinha uma bicicleta usada, que meu avô comprou lá no Nordeste, veio toda já ralada de areia. Era tudo que eu tinha, mas eu era próspero. Dali a pouco troquei numa outra usada, essa tem até hoje. Estou com vontade de vender já. Vou fazer uma ação entre amigos. Mas continuei sendo próspero. Meus irmãos, quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permanecer inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. A pergunta mais importante é: de qual semente você vem? Ah, pastor, eu vim numa semente condenada ao inferno. Eu vim numa semente ferida de morte pelo veneno. Mas um dia eu me comprometi inteiro com Jesus Cristo. Você está acompanhando isso? Mas um dia eu me comprometi inteiro com Jesus Cristo. Inteiro? Mas pastor, que inteiro? Provavelmente os mais novos que eu, se Jesus tardar um pouco mais a voltar, me verão, se ainda for pastor dessa igreja, aqui, um corpo inerte, colocado aqui, algumas flores, porque ali a prefeitura, já conversei lá, eles liberam para fazer aqui o meu. Não, eles liberam mesmo, já preparei tudo já. E algumas flores, meus familiares, meu filho chorando do lado, minha esposa que vai durar uns 120 anos do outro, chorando. E eu, estressadão no meio, morreu cedo, burro. Você pode chorar pela minha ausência, porque somos humanos, vai fazer falta, somos amigos. Mas se alguém falar coitadinho perto de mim, eu vou falar assim: vamos romper o natural só um minutinho? Porque eu preguei por 50 anos nessa igreja, eles não aprenderam. Eu não sou coitadinho. Cheguem perto de mim e fale assim: vencedor. Passou da morte para a vida. Isso é prosperidade. Isso é uma vida que só avança. E mesmo quando esse corpo ferido pelo pecado, com salário a ser pago, morrer, o meu Redentor chega com recibo na mão dizendo: esse não, esse é meu. Então eu só te digo uma coisa: prospere, 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 pois essa essência está no teu coração.
prospere nos teus negócios, prospere na tua família, prospere principalmente na tua fé, porque é isso que vai para a eternidade. Prospere na tua igreja. Eu fico gente dando cabeçada por aí por causa de igreja. Você está numa igreja boa, estável, firme, com visão. E se Deus deu visão, Deus dá a provisão. Prospere, porque essa prosperidade não veio dos seus pais, não veio da sua geração, não veio dos seus estudos. Essa prosperidade veio de um sopro. Se Ele fez de um barro um homem próspero, Ele faz de um bebê, que já é um milagre da vida, um ser humano, uma mulher, um homem vivos, crentes, profetas, saqueadores do inferno, testemunhas vivas do que Cristo venceu e prevaleceu. Prospere do Gólgota ao túmulo vazio. Prospere é uma história de 3 dias, mas só foi de 3 dias porque ele veio. Viveu 33 anos, mas só preparando o caminho. O poder já estava nele. Ele só estava preparando a turma para dar sequência, treinando os seus discípulos. Ele já era. Ele sempre foi e sempre será. Ele, quando chegou o dia oportuno, ele falou aos seus discípulos: vamos a Jerusalém, porque é chegada a hora do filho, o filho, não os, o filho do homem, padecer e sofrer. Pedro toma a frente e fala: não, o senhor não, eu não deixo, para trás de mim, Satanás, porque eu vim aqui para prevalecer sobre você. Eu não vim aqui para viver como todo mundo, eu vim aqui para mudar a vida de todo mundo. Agora, nesse fundamento tem por que eu pensar em prosperar financeiramente, porque a minha finança tem propósito. Nesse fundamento tem razão de eu prosperar culturalmente, porque a minha cultura tem propósito. Se você é jovem, adolescente, está nesse fundamento, você não vai na sua formatura se encher de vaidade, que fazem isso desde o primeiro dia de faculdade, porque eu sei que eu já passei por onde você passa. Te envaidecem, você é um extrato da sociedade que ninguém é. Te colocam lá em cima, você fala: não, lá em cima está ocupado, no meu caso. É ocupado por quem? Por quem veio de cima. O meu andar de cima está cheio, ele enche todo o meu andar de cima. Aí se abasteça de cultura, o máximo que você puder, para você mostrar para esse mundo que a verdadeira ciência, a ciência comprometida, revela a Deus. Para você mostrar para esse mundo que a ciência sincera revela a Deus, e que a cultura, quanto mais profunda e quanto mais abrangente, mais vê Deus, mesmo sem a Bíblia, mas não deixa a cultura da revelação específica de lado. A Bíblia é Deus falando diretamente com você. Prospere. Só começou. A nossa campanha só começou. Pastor, o que eu tenho que me preocupar então? Só com uma coisa: você tem uma data assim para contar? Você tem uma data assim para contar? Se você não tem, você precisa ter. Senão, o teu fim, por mais que ele não tenha deixado exterminar, ele avisou: aquele que no seu caminho não se render a mim, continuará o fluxo natural. Se coloque de pé comigo. Quem foi abençoado nessa primeira mensagem, dá um glória a Deus.